Olá, turminha do quinto ano, vamos a mais um desafio, né? É o 11º desafio. O desafio de hoje, né, dando continuidade às manifestações artísticas que já estudamos até aqui, hoje nós vamos falar do cinema. Falando em cinema, nós vamos falar do cinema no Brasil, né? Nós temos aí o cinema em Hollywood, que é o cinema mais conhecido, mais luxuoso do mundo, né? Mas nesta aula nós vamos falar, né, do cinema brasileiro. Eu pergunto para vocês, para você o que é cinema? Uma outra pergunta. Você já assistiu algum filme brasileiro? Se a resposta for sim, você lembra o nome desse filme? E mais uma perguntinha. Você conhece a pessoa que aparece na tela desta ilustração que está aí aparecendo para vocês? Alguém já ouviu falar nessa mulher? Antes de falarmos do cinema brasileiro, né, eu queria mostrar para vocês a grande descoberta do cinema, como tudo começou, né? Antes, primeiramente, alguns artistas fizeram uma imagem em movimento, desenharam várias imagens. Primeiro de tudo foi de um cavalo, né, que desenharam ele fazendo vários movimentos. Dessa forma, fazendo a movimentação desse desenho, percebeu que a sequência de imagens ela dava ao espectador essa sensação de movimento. Depois, através desta primeira descoberta, os irmãos Lumière, eles desenvolveram um aparelho chamado cinematógrafo, como está aparecendo aí para vocês, na tela de vocês. Esse aparelho, vocês vão olhar aí, né, que ele representa várias fotografias. Eram feitas várias fotos ao mesmo tempo, são fotos sequenciais, e que, conforme elas iam passando no cinematógrafo, elas davam essa sensação de movimento. O primeiro filme apresentado, inclusive, foi um filme que tinha um trem em movimento, onde nesta primeira sessão, em Paris, as pessoas, quando viram esse trem vindo em direção, saíram correndo e desesperados, com medo, achando que o trem ia atropelá-los. Então, primeiro de tudo, vou apresentar aí para vocês o cinematógrafo. Assistam esse vídeo para que vocês conheçam esse aparelho que deu origem ao cinema. No Brasil, a história do cinema começou no ano seguinte da invenção dos irmãos Lumière. Foi quando fez a sua primeira exibição. Em 1896, um belga exibiu 8 pequenos filmes com cerca de 1 minuto de duração. E esses filmes, eles mostravam cenas do cotidiano, só que eram todos importados da Europa. Que ele foi exibido para um público que pagou caro para ver essa novidade, né, em uma sala na cidade do Rio de Janeiro. Depois, no ano seguinte, a primeira sala de cinema brasileiro foi inaugurada, mas também aconteceu no Rio de Janeiro. O nome desse primeiro cinema brasileiro foi Salão de Novidades Paris, e o dono deste salão era um italiano. E foi dessa forma que o cinema começou no Brasil. E é a partir desses acontecimentos que vamos contar essa história tão rica e que marcou tantos momentos importantes da nossa cultura. Tanto os filmes exibidos no Rio de Janeiro em 1896 e em 1897, quanto outros que chegaram anos seguintes aqui, eram curtas-metragens, ou seja, eram cenas pequenas do dia a dia das pessoas.
Essas cenas, elas poderiam ser de ondas do mar, de pessoas andando na rua, de barcos chegando no porto. Diz que foi o irmão de Pascoal Segreto, Afonso Segreto, que fez a primeira filmagem cinematográfica no Brasil, em 19 de junho de 1898. Ele filmou um navio chegando à Baía de Guanabara. Infelizmente, não existem registros dessa filmagem, nem notícias da exibição dela. Mas, mesmo assim, por causa deste motivo, até hoje, o Dia do Cinema Brasileiro é celebrado no dia 19 de junho, que foi a primeira exibição deste curta-metragem, a primeira filmagem. Isso nos mostra que o cinema ainda era bastante novo e que essa nova tecnologia era ainda uma curiosidade e não uma forma de arte propriamente dita. Alguns anos mais tarde, tudo começou a mudar. A partir da implementação de redes de distribuição de energia elétrica na cidade do Rio e de São Paulo, mais salas de exibição de filmes começaram a funcionar. Aí deixou de ser algo curioso, né? Passou a ser algo sério, algo que realmente as pessoas ganhavam para isso. Em 1908, no Rio de Janeiro, 20 salas já existiam e já exibiam filmes, só que eram praticamente filmes europeus, mas todos eram cenas do dia a dia e também muitas ficções. Foi ainda nessa época que os primeiros filmes brasileiros começaram a aparecer. Eles eram feitos pelas próprias salas de cinema, lá no Rio de Janeiro, e mostravam encenações de algum acontecimento ou crime, embora também fossem produzidas algumas ficções e comédias. Um filme importante da época foi O Crime da Mala, de Francisco Serrador. Uma outra curiosidade, como vocês podem ver na imagem, é que em torno dessas primeiras produções brasileiras, muitas eram cantadas, ou melhor, né, os filmes não tinham som até então. Então, os atores ficavam sentados atrás da tela, como vocês podem ver nesta imagem, e eles cantavam ou dublavam o filme conforme ele acontecia. Nada era gravado, tudo acontecia em tempo real. Né, essas produções também começaram a criar filmes sobre obras da literatura, como Inocência e o Guarani, de José de Alencar. Eles começaram a movimentar os livros, né, de grandes escritores, começaram a criar pequenos filmes que representavam esses livros, mas acontecia desta maneira. A imagem se passava e atrás dela alguém dublava ou cantava. Como vocês sabem, os primeiros filmes, eles não tinham som, eram mudos, né? Eles só representavam o movimento e as pessoas iam deduzindo o que estava acontecendo. Foi em 1927 que lançou em Nova York o primeiro filme com falas. Ele se chamava O Cantor de Jazz. E 2 anos depois, no Brasil, também foi feito o primeiro filme. Era uma comédia. E vocês podem ver aí na tela de vocês a cena, uma das cenas, né, deste primeiro filme com som. Depois disso, o cinema mudo, ele começou a ganhar som, né, ganhar fala, muitas vezes primeiro ganhar legenda, e com tudo isso, tudo foi se modernizando. Foram surgindo também várias companhias cinematográficas no Brasil, né? O Brasil deixou de simplesmente importar filmes dos Estados Unidos e começou a fazer uma gama de filmes nacionais. Quando nós falamos em filmes nacionais, né, nós temos aí uma grande personalidade brasileira que ficou muito conhecida no cinema e que foi esta mulher, Carmen Miranda. Assim como está na tela de vocês, até selo brasileiro ela virou. Né? Foi um nome, um marco no Brasil e não ficou só aqui. Né? Inclusive Hollywood a descobriu e ela passou aí a ser uma atriz internacional do cinema. Fez grande sucesso, né? Gravou grandes sucessos e chamou muita atenção e se tornou uma celebridade. Inclusive, ganhou até uma estrela na Calçada da Fama, né? E chegou a ser a mulher mais bem paga do país.
por causa das suas vestimentas, por causa dos adereços que ela usava na cabeça. Desta maneira, ela foi um marco aí do cinema, que se iniciou no Brasil, mas acabou se expandindo para o mundo todo. Bom, vou parar por aqui. A atividade dessa semana, o desafio dessa semana, né? Chegamos até o grande nome, Carmen Miranda. Depois, na volta das férias, voltamos a falar sobre o cinema. Mas para encerrar este assunto de hoje, né, este desafio de hoje, vou passar o desafio, a atividade para vocês. O que eu quero de vocês essa semana é que simplesmente respondam o questionário que está aí na tela, tá? Dizendo se você se lembra da última vez que você foi no cinema. Espero que todo mundo já tenha ido. Se não foi, agora não é a hora, né? Nossos cinemas estão todos aí fechados devido à pandemia. Mas quando voltar, quando tudo voltar ao normal, convido você que ainda não foi ao cinema para ir. Mas tenho certeza que todo mundo do 5º ano já foi. Acho muito difícil que tenha acontecido aí de alguém não ter ido. Mas enfim, se você foi no cinema, eu quero que você responda essa ficha para mim. Pode responder em uma folha, fotografar e mandar para a tia Vanessa. Combinado? Então eu quero que você diz qual o nome do filme que você foi assistir, que tipo era esse filme. Era comédia, era drama, era ficção, o que era? Esse filme era nacional ou ele era estrangeiro? Quais eram os personagens principais desse filme que você assistiu? E faça aí um breve resumo da história. O que você prestou atenção? O que aconteceu? Qual foi o desenrolar desta história? E, por último, eu quero saber qual o motivo que fez você ir assistir esse filme. Foi por gostar de filmes assim? Foi porque gostava do ator? Foi por causa de propaganda? Foi por causa da história? Qual o motivo? Qual o motivo te levou ao cinema? Então, o desafio desta semana é esse. Espero que vocês respondam todas as questões e enviem para a tia Vanessa.